São 12 horas e 43 minutos. Agora um alerta geral muito importante para você aqui no BG. É o seguinte, gente, em tempos de pandemia, cresce o número de golpes na internet. É preciso ter muita atenção quando você coloca um produto ou um bem para vender em sites oficiais. O que acontece? Golpistas estão entrando em cena e conseguem enganar o vendedor e até o comprador. Detalhes com a nossa Sara Medeiros, hein, Sarinha? Balança aí, querida. Mesmo, Sérgio. Essas pessoas estão se aproveitando, já que nesse período de pandemia a gente tem ficado mais em casa, tem ficado mais conectado com a internet e aproveitando para praticar esse golpe. Somente nas últimas semanas foram cerca de 15 boletins de ocorrência que foram registrados na Delegacia do Patrimônio, a DEPATRI. Pois é, essas pessoas ficam colocando os anúncios verdadeiros na internet. Há um comprador que se faz de comprador, na verdade, orienta aquela pessoa, não, retire, eu vou comprar esse produto aí da internet, pega aquele anúncio que é verdadeiro e coloca novamente de forma a enganar a quem for comprar. A Polícia Civil tem feito esse alerta e dado dicas de como não cair nesse golpe. A gente tem uma entrevista com a delegada Viviane Pessoa, que vai explicar melhor toda essa situação e como se proteger. Vamos acompanhar. Percebemos um aumento no número de casos de golpes de negociação de veículos através de sites de compra e venda. Como é feita essa negociação? O vendedor, ele anuncia o veículo. O golpista entra em contato, pede que ele tire o anúncio daquele site, porque ele quer adquirir o bem. E a partir daí, ele copia aquele anúncio, bota um valor menor e passa a intermediar a negociação entre o vendedor e o comprador. Aí o golpista, ele conta uma história para o vendedor mentirosa, conta uma história mentirosa para o comprador, faz com que os dois se encontrem, um negocia com o outro, sem contar como foi o termo da negociação. Esse que é o golpista que intermediou, ele nunca vai aparecer nessa negociação, ele sempre vai ficar distante, vai apenas promover o encontro dos dois, que vão para o cartório, o golpista aí recebe esse valor em um outro estado do país, geralmente são locais distantes, e aí o vendedor perde o seu veículo e o comprador deposita e não faz o pagamento efetivo para o vendedor. E começa um problema entre essa negociação. Pois é, Sérgio, desconfiar de preços muito abaixo do mercado já é um sinal de alerta para não efetuar essa compra e depois cair no golpe. Agora, Sérgio, um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira chama a atenção de um homem que aparentemente está meio desorientado, Sérgio. E ele caminha sem roupa ali no bairro Coroa do Meio, na Avenida Delmiro Gouveia. Mas a abordagem da polícia a esse homem chamou ainda muito mais atenção até do que o fato dele estar caminhando nu, porque foi uma abordagem muito truculenta. Se a gente observar, não houve nenhum tipo nem de conversa para saber o que teria acontecido. E aí esse homem ele já é espancado. A gente apurou e trata-se de uma pessoa que supostamente, Sérgio, tem transtornos mentais, por isso que estava ali naquela condição muito vulnerável. A Polícia Militar de Sergipe diz que está apurando a conduta aí desses policiais no atendimento a essa ocorrência. Sérgio. Sarinha, vamos entender daqui a pouquinho esse caso. Obrigado, Sara, mesmo porque são imagens que vão ser analisadas daqui a pouquinho pelo nosso consultor especial, o Coronel Maurício Yunes, e também entender como é que foi essa abordagem, mas também baseados em imagens. Vamos entender isso em instantes. Antes, 12h49, rapidamente eu vou perguntar também, eu vou pedir para que o nosso especialista, o Coronel Maurício Yunes, comente a respeito desses golpes cibernéticos online, mas antes essa abordagem, eu diria no mínimo infeliz, né, Coronel, com relação a essa pessoa, como seria esse protocolo, procedimento, né? Como é que isso acontece? Seja bem-vindo, boa tarde, Coronel. Boa tarde, Sérgio. Primeiro, o policial, ao chegar no local com ocorrência dessa natureza, embora possa parecer para as pessoas que estejam passando no local, a pessoa estivesse abusando, mas na realidade temos muitos problemas mentais. Ou seja, aquela pessoa que está
transitando sem as suas vestes, na maioria das vezes, têm problemas psicológicos e precisam ser tratados com o máximo de cautela para que não haja, por parte da ação policial, aquela possível violência a ser cometida. Temos que compreender que, além de vivermos uma situação crítica de pandemia, nas quais as pessoas apresentaram-se, em grande parte, problemas psicológicos, precisamos ter o tratamento adequado para essas situações. Então, precisa se avaliar, sim, a ocorrência, apresentar o relatório, conversar com o policial, fazer com que este tipo de ocorrência possa servir de um exemplo que não deva ser cometido, principalmente no momento em que estamos vivendo. Não é porque estamos vivenciando, vendo pessoas transitando sem as suas vestes, que aquela pessoa esteja simplesmente no cometimento lúcido de algum crime. Na grande maioria isso não ocorre, Sérgio. E só para acrescentar também e atualizar, ele teve que ser socorrido, né? Ele teve problemas graves, enfim, e isso não se faz. Ele está lá se cuidando, precisou de uma assistência médica. É verdade, Sérgio. Então, a cautela é sempre muito bem-vinda nesse tipo de situação. Precisamos saber quais as circunstâncias, os motivos e conduzir, na grande maioria, para um atendimento médico, psicológico nesses casos. E com relação, só para encerrar rapidamente, aos crimes cibernéticos, sempre muita cautela, muito cuidado, né? Muito cuidado e sempre ter um princípio básico. Primeiro, não fornecer nenhum tipo de informação sua pessoal, senha pessoal e intransferível, e jamais depositar em contas de desconhecidos, que você vai perder o seu dinheiro com certeza. Coronel, um ótimo fim de semana, boa tarde, muito obrigado. Tchau, meu querido.